existe uma razão para tua empresa existir na sociedade. E tem um monte de empresário que não sabe disso. Quantas pessoas estão envolvidas na modelagem, na costura, na produção disso, cara? O meu propósito é cuidar dessas vidas. Mas eu tava arrebentado, cara. Eu tinha tomado um cano muito grande. Eu sempre fui vendedor, né? Eu vim de uma família de comerciantes do ramo de supermercado. O meu primeiro trabalho aqui, eu ganhava metade de um salário mínimo. E de repente eu participei dessa entrevista. Foram 10 pessoas entrevistadas e só eu que passei nessa entrevista, né? E eu tive responsabilidades muito cedo. Eu comecei a trabalhar no supermercado com 12 anos de idade. De repente eu fui convidado para ir pro Real Madrid. E isso foi um divisor de águas na minha vida que tem feito o sucesso hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fio de Conexão, o espaço onde nós conectamos todas as pontas do mercado têxtil para que você possa crescer o seu negócio têxtil, a sua marca, a sua confecção com estratégia, com visão, com muito conhecimento, com experiência, através do conhecimento de todos os convidados que nós temos trago e que ainda traremos aqui para que possa acrescentar para o seu negócio, para que você possa evoluir e crescer de uma maneira sustentável. Hoje nós temos um convidado aqui mais que especial, Rodrigo Goetayers. É isso mesmo, Rodrigo? Nome difícil de falar, né? É quase. Goetayers. Legal. Rodrigo é um grande amigo, representante da Menegote Têxtil. Isso aí. Que está aí há mais de 20 anos no mercado têxtil, representando grandes marcas, atendendo grandes marcas, confeccionistas e vendendo aí, né, Rodrigo? Milhões mensalmente. Isso aí, cara. E eu tenho certeza que você vai agregar muito aqui para nossa audiência, vai compartilhar seu conhecimento, sua experiência, sua história, sua estratégia. E eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito para você, que é do mercado têxtil, que é confeccionista, que é dono de marca, que talvez seja representante, vai te inspirar e vai te ajudar para aplicar aí no seu negócio. Rodrigo, hoje nós queremos aqui explorar a sua trajetória, aprender com a sua experiência, com aquilo que você viveu, né, na prática, no campo de batalha, porque você, assim como eu, é um empreendedor da prática, que vive o mercado no dia a dia, que não é um empreendedor de palco, de Instagram. É lógico que nós usamos essas ferramentas, mas nós também estamos ali no campo de batalha, falando com o mercado, com os confeccionistas, com o cliente. E eu espero que você possa trazer, né, um grande aprendizado, insights valiosos através da sua história de superação, da sua resiliência aqui para toda a nossa audiência. Eu vou começar aqui, né, te fazendo uma primeira pergunta que tem a ver com a sua história. Conta para nós um pouquinho da sua trajetória, como que você caiu, como que você entrou no mercado têxtil, como que você veio parar aqui em Goiânia, né? Eu sei que você é do Rio, porque nós somos amigos aí de longas datas, e aproveita quando você for contar essa história, conta para nós os principais desafios que você enfrentou nessa trajetória. Legal, cara. Olha, primeiro eu quero te agradecer, você é amigo meu já de muitos anos, te conheço ali lá do Jardim Presidente. Onde que era a Superbola antes? Era lá, ali no Três Marias, né? No setor Três Marias. Não, no Presidente mesmo, Presidente Jardim mesmo. Presidente. Te conheço desde essa época, então, te agradecer por essa oportunidade também para ajudar outras pessoas. Fio de conexão, cara, que coisa linda. Eu ainda não conhecia um podcast assim voltado para o nosso segmento, né? Voltado para o segmento têxtil, para treinar as confecções. Então, te agradeço por você me convidar para estar aqui com você. Eu vim do Rio de Janeiro, né? Em 2004, cheguei aqui em Goiânia. Eu era do ramo de automóveis. E, cara, eu tomei um cano ali num sócio e fiquei desesperado. E me mandaram para cá, minha família e a comunidade que eu fazia parte, né? A igreja ali na época, me mandou para fazer um seminário na cidade de São Luís de Montes Belos. Né? Então, eu vim para ficar uma semana e aí o líder da igreja me convidou para ficar um tempo com ele, ajudando ele a vender os livros, os CDs da igreja. Eu sempre fui vendedor, né? Eu vim de uma família de comerciantes do ramo de supermercado, estava te falando isso agora há pouco. Fiquei ali durante
uma semana ajudando os pastores e fazendo aquele seminário. E saí de São Luís de Montes Belos e vim para Goiânia. Comecei a viajar com uma banda, eu sou músico também, né? Mas eu tava arrebentado, cara. Eu tinha tomado um cano muito grande. E eu tinha ali ou a chance de não mudar nada, ficar reclamando, ou eu tentar algo para mudar a minha trajetória, a minha vida, visto que eu tinha sido rico, tinha ganhado muito dinheiro vendendo automóveis e de repente fiquei na lona, né? Você vê, eu era um moleque de 23, 24 anos. Eu não lembro quantos carros importados eu tinha ali, porque vendendo automóveis, né? Entra e sai. Então você tá sempre com coisa nova, com carros novos, com dinheiro e de repente você quebra. Daí eu vim para Goiânia e comecei do zero. Né? O meu primeiro trabalho aqui eu ganhava metade de um salário mínimo. E aí eu tinha que ter a ajuda do meu pai e de um outro empresário da minha cidade, do Rio, que também me ajudava para me completar um salário para poder sobreviver. Um dia eu fiz esse pessoal que eu estava trabalhando foi fazer um seminário na cidade de Londrina, no Paraná. Depois desse seminário, uma pessoa chegou até o líder da igreja e disse a ele assim: olha, eu tô fazendo entrevista em Goiânia para uma pessoa trabalhar na indústria têxtil. Tô perdendo um representante que tem 15 anos que trabalha comigo e tô fazendo aí entrevistas. Eu queria pedir para você me indicar pessoas. E de repente eu participei dessa entrevista. Foram 10 pessoas entrevistadas e só eu que passei nessa entrevista, né? Então, eu entrei ali no mundo da indústria têxtil. Eu conto que nessa época eu tinha R$10 para almoçar e jantar. Tinha momentos, cara, que às vezes ia chegar ali, eu ia receber uma grana. Hoje é terça-feira. Eu ia receber a minha comissão na sexta-feira, mas amanhã eu já estava sem dinheiro. Mas eu sempre desenrolei as coisas com vendas. Como um bom vendedor desenrolado. Sempre desenrolei com vendas. Sim. Cara, sabe o que eu fazia? Você lembra que tinha ali no Parque Vaca Brava, tinha muitos hippies ali, né? Os caras vendiam artesanato. Verdade. Eu fiz amizade com os 3 hippies ali e pedi pra eles: cara, deixa eu vender os artesanatos, deixa eu vender o produto que vocês estão vendendo aqui. Eu preciso de uma grana pra eu poder chegar até pra ser uma renda extra até você performar. Até chegar na época. E eu comecei ali também a vender artigos de artesanato, artigos do mundo hippie, para poder me sustentar e chegar até o dia de receber a grana. Sim. Então eu sempre tive muito contato com vendas. E a minha história começou em 2004, quando eu abri a minha empresa de representação e fui representar uma das maiores indústrias têxteis da América Latina. Uma empresa muito bem posicionada no setor de marcas esportivas, né? Eu me lembro. Então a gente ali tinha mesmo acesso aos tecidos e malhas que empresas como Nike, Adidas, Puma, as marcas dos Estados Unidos compravam, né? Essa empresa tinha uma base em El Salvador, na América Central, onde ela distribuía para as grandes marcas esportivas da América do Norte, dos Estados Unidos. Eu me destaquei nessa empresa e fui um dos maiores representantes dela. Quando foi em 2017, eu recebi um convite da Menegote Têxtil, né, para mudar de empresa. Essa empresa que eu trabalhava, Tarcísio, ela meio que deu uma parada no tempo. Ela não quis evoluir. E ela vendia um produto muito bom, mas muito caro. Eu fiquei 11 anos trabalhando nessa empresa. Nesses 11 anos, a Menegote Têxtil, ela começou a disparar muito forte. Eu queria só fazer uma pausa aqui, Rodrigo, porque eu também participei como cliente, né, dessa história. Eu me lembro quando você estava nessa empresa anterior. E eu, como Superbola, na época ainda não tinha Sagest Têxtil, ainda não produzia meus tecidos. Comprei algumas vezes, mas era muito difícil, né, comprar dessa empresa, uma empresa muito engessada, como você falou, parou no tempo, vendia para Nike, para Adidas, para grandes marcas, não se interessavam muito por clientes de porte pequeno, médio. Verdade. Muito difícil. E eu me lembro, assim, algo que foi interessante, que você tinha uma grande marca na mão,
um grande produto, mas não performava. Eu lembro que o Rodrigo, eu te conheço hoje, não tinha prosperado como, né, você prosperou depois de entrar na Menegote. E embora trabalhasse muito, tinha uma grande empresa, mas você não crescia nos seus resultados, inclusive trazendo para o resultado financeiro. E aí depois, então, vem a Menegote. Então, fala um pouco sobre isso também antes de entrar na Menegote, né? Você... Como era isso com essa empresa? Se existia um tipo de frustração por trabalhar muito e não ter resultado? Porque eu acho que muitos empreendedores passam por isso, eu já passei. Né? E o representante é um empreendedor individual, né? Sim. Alguns já têm escritórios, como você está caminhando para isso também. Como foi isso? Como você superou e depois aí conta a história com a Menegote? Então, como você disse, cara, essa empresa ela era muito engessada, né? Mas eu sempre vendi, sempre ganhei bem. Muitos erros na minha vida foi por má administração minha mesmo, tá? Você, às vezes, é um perigo isso, né? Você, às vezes, não tem as coisas boas, né? Você não desfruta daquilo que você ganha com o suor do seu rosto, com o seu trabalho. E quando aquilo vem na sua mão, você quer fazer tudo que você não fez lá atrás, né? Entendi. Então, eu gastei muito dinheiro à toa, mas eu ganhei muito dinheiro também nessa outra empresa que eu trabalhava. Mesmo ela sendo uma empresa engessada, uma empresa que vendia muito caro, a empresa que vendia mais caro do Brasil, eu vendi muito bem, me posicionei muito bem nessa empresa, mas eu também administrei errado, né? Eu falo que depois que você vira pai, você começa a virar homem. Sim. Quando você... Peso da responsabilidade de alguém para cuidar, né? Eu também vivi isso, tenho 2 filhas. A gente muda muito. Eu era solteiro, entrei nessa empresa, então eu comecei a tentar pegar ali, tipo, ilusão, né? Mas falei, cara, vou recuperar o tempo perdido. Aquilo que eu não fiz lá atrás, o que eu não saí, o que eu não curti, eu vou curtir agora. Porque eu tô ganhando dinheiro. Então comecei a viajar muito, comecei a fazer muita coisa errada, desperdiçar dinheiro. Entendi. Né? Então, além de eu mudar de empresa, também houve uma mudança de mente. Legal. Mas eu sempre fui muito bom vendedor. Eu como eu te disse, venho de uma família de comerciantes, a minha família é toda de supermercado. Eu comecei a trabalhar no supermercado com 12 anos de idade, né? Lá na minha família, tipo assim, o cara ficava ruim na escola, ia pro Ceasa descarregar caminhão de arroz, ia comprar verdura, trabalhar cedo. Ou muitas vezes eu passava as férias atrás do caixa. Hoje não tem mais a figura do empacotador no supermercado, né? Mas eu trabalhei de empacotador muitas vezes. E com 15 anos eu fui motorista do supermercado, né? Isso no Rio de Janeiro, naquela época era de boa. Aquela época era de boa, né, cara? Meu pai... A galera de agora apaga isso aí. Apaga isso daí, né? Então eu dirigi muito cedo e eu tive responsabilidades muito cedo. Me destaquei nessa empresa e a Menegote Têxtil precisava de um representante aqui. E a Menegote fez uma pesquisa com os principais clientes dela. Legal. Quem é que eles iam contratar, se eles tinham alguma indicação. E todos foram unânimes em falar meu nome, né? Grandes marcas daqui de Goiânia. Olha, por que você não contrata o Rodrigo? Mas quem que é o Rodrigo? O Rodrigo é dessa empresa, sim. O Rodrigo é um cara que é diferente, é um representante bem mais posicionado, gosta de moda, fala bem, se veste bem. E aí um dia, cara, eu tava na fila do banco. Eu tava ali escolhendo a conta que eu ia pagar. E que eu não ia pagar. E eu recebo uma ligação. E na hora que eu recebi uma ligação era 047. Eu falei, cara, eu já recebi muito convite. Eu olhava assim, eu recebia muito convite de indústria têxtil para eu representar. Mas a única coisa que me faria largar essa empresa, que eu ganhava bem nela também, seria uma empresa igual a Menegote. Quando eu recebi essa ligação com o DDD de Santa Catarina, e eu não respondi porque estava chegando a minha vez na fila, eu liguei para minha sócia e perguntei, Gabriela, me ligaram desse número assim, assim, assado. Liga para mim para você ver de onde é. Depois você me fala. Daí a Gabriela me ligou de volta e falou assim, Rodrigo, quando eu liguei, atendeu assim, Menegote, boa tarde. Aí, cara, caiu a ficha, eu disse para mim mesmo, vai mudar a minha vida hoje. Que beleza. Eu vou passar por um outro patamar. Então, assim, o que eu falo na indústria têxtil? Eu jogava num time muito bom. Tipo,
Eu jogava no Grêmio, tá? Jogava no Grêmio, jogava no Cruzeiro. De repente eu fui convidado para ir pro Real Madrid. Mudou de divisão. Mudou de divisão. Mudou de patamar. Mudou de patamar, mudou o nível. E daí eu comecei a estudar. Depois que eu tive meus filhos, né? O casamento, depois que eu tive o João Gabriel, depois a Valentina, as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu comecei a buscar conhecimento, que é uma coisa que você fala direto, né? Sim. Buscar conhecimento. Eu comecei a estudar. Comecei a ter amor pela leitura, né? Comecei a ter amor por chegar depois do trabalho, ao invés de você participar ali de um happy hour, pô, eu vou para um churrasco, eu vou tomar cerveja, eu vou sair, eu vou chegar de madrugada. Eu comecei a estudar e a buscar conhecimento. E isso foi um divisor de águas na minha vida que tem feito o sucesso hoje, né? Como um representante que eu tenho me tornado. Que legal. Então, assim, o que eu vejo é que você teve uma mudança de mentalidade, né? Foi. Muito até parecida a sua história com a minha. Eu também comecei a trabalhar com 12 anos. Depois, meu pai também tinha um pequeno mercado, montou a Superbola, a gente desenvolveu, cresceu muito. Mas eu fui igual a você, por exemplo. Tinha uma época que era playboy, queria andar de carro importado, ir pra balada, essas coisas, bebia muito. Né, eu vi que você começou a sua história ali na igreja, mas eu creio que depois teve um tempo assim que você ficou afastado. Teve. Eu fui o contrário, né? Nunca estive na igreja e depois me converti, que foi há cerca de 9 anos atrás, e também passei por essa transformação, essa mudança de mentalidade, essa busca de conhecimento, de mentores, de fazer imersões, e vi que isso transformou minha vida. E aí na sua fala eu vejo também que você passou por essa mudança de mentalidade, de buscar conhecimento, de buscar mentores. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa trajetória sua de mudança de mentalidade, né, quando você entrou na Menegote, mas também isso que você buscou. Eu que te conheço pessoalmente, eu vi uma grande transformação, e essa transformação impactou literalmente seus resultados. Sim. De venda e financeiros. Sim. E a sua vida como um todo. Conta um pouquinho essa trajetória, como foi, a que você acredita isso, qual a importância desse processo na sua vida? Tarcísio, eu sempre gostei de esporte. E eu sempre tive competição muito forte, né? Em 2009, eu conheci um preparador de automobilismo, trabalhou com grandes nomes do automobilismo nacional, e eu montei um carro de corrida para mim. Eu vou te contar o que, né, aonde chegou. Eu montei um carro de corrida para mim e fui pro autódromo me especializar. Eu sempre gostei muito de automobilismo. Eu estudei, tive professores ali que me ensinaram todo o traçado desse nosso circuito aqui em Goiânia, e montei uma equipe para mim de automobilismo. Tá? Na verdade, eu fui aceito por uma equipe de automobilismo como aluno e fui treinando até eu estar apto para fazer uma corrida. Quando eu fui participar do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, ali no meio desse grid tinha pilotos da Stock Car, pilotos da Copa Truck, pilotos de Fórmula, piloto profissional, vários. E eu comecei a fazer parte, né, o network, eu comecei a fazer parte do time desses campeões. Eu sempre fiquei perto de campeões. Eu sempre fiquei perto de alguém que estava em algum lugar na minha frente. Em alguma área o cara estava na minha frente. Eu sempre quis ficar perto de pessoas assim. O mundo do esporte, o mundo do automobilismo me fez querer ganhar. Me fez querer ficar sempre na frente. Era muito gostoso, é muito gostoso quando você dá uma volta e você baixa o tempo no cronômetro, né? O piloto, ele é amigo do cronômetro, né? O cronômetro que é a coisa mais gostosa. Então, quanto mais rápido você mais destaque você tem, mais prestígio você tem dentro do automobilismo. As pessoas te olham diferente. O jornal vai vir até você. Eu lembro de ter corridas assim, de eu terminar em terceiro lugar, em segundo lugar. Eu tenho um monte de troféu na minha casa. O automobilismo me fez querer crescer, me fez querer me destacar no meio dos representantes de tecido. Não como uma forma assim para poder tirar onda, para poder me ensoberbecer, mas eu queria também, Tarcísio, valorizar a profissão do representante. O representante, durante muito tempo, foi aquele cara chato, né? A gente estava conversando hoje mais cedo, Vendedor, né? Durante muitos anos, foi taxado
como uma profissão menor, né? Menos digna. O cara que não deu certo em nada vai ser vendedor. Mas a gente vê hoje um movimento muito bacana ali do João Adib, do Caio Carneiro, Flávio Augusto, falando de vendas. Vem mudando isso. Vem mudando isso. Né, isso aí nós estamos falando de 10, 15 anos atrás. Não tinha essa visão, né? Não tinha. Mas eu sempre tive a visão de ser profissional e de valorizar a profissão do representante. Né? E, cara, no supermercado eu via meu pai, meus tios dando patada em vendedor de alimento, porque o cara só queria chegar ali, vender, cumprir a tabela dele, tirar pedido e ir embora. Né? Eu nunca quis ser assim, né? Eu sempre quis estudar, sempre estudei sobre o mundo têxtil, sempre estudei sobre a moda, sempre quis valorizar essa profissão. Então hoje o meu objetivo, né, o que eu tenho feito hoje é valorizar a profissão do representante, que eu sei que ela tá mudando, o jogo tá mudando. Ó, você que é representante, eu tenho um recado aqui pra você. O jogo tá mudando. Se você não se profissionalizar, se você não dá valor pro que você é, tá? Representante comercial, você é um vendedor, não estudar o seu produto, não estudar o teu cliente. Se você ficar preocupado só com bater a sua meta, se você não se preocupar se o seu cliente tá vendendo o seu produto ou não, você vai sair do mercado. Isso, não tô te ameaçando. Isso é um movimento que tá acontecendo. Tarcísio, muita gente só quer vender e não sabe se o cliente dele vai vender ou não. O cara quer vender como se fosse o último dia da vida dele. Ele não vai voltar mais lá, ele quer vender, ele tá pensando no hoje. Ele quer resolver o problema dele e não do cliente. Não do cliente, ele quer o hoje. Não, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Se você não se preocupar com o seu cliente, se ele vai vender o seu produto ou não, se ele entende do seu produto ou não, cara, você vai sair fora do mercado. Sabe o que eu acredito, Rodrigo? Que o sucesso de uma empresa, assim como de um representante, né? Você é um empresário, dono de uma empresa de representação. E o sucesso de uma empresa, assim como de um representante, é o sucesso do cliente. Quando o nosso cliente tem sucesso, quando eu vendo para um lojista e ele revende bem o meu produto, ele repõe e eu vou ter a venda recorrente. Sim. Quando eu atendo bem um clube e o clube fica satisfeito com a minha camisa, a camisa performa bem a venda para o torcedor, o clube tem lucro, né, com a marca esportiva ou com a gestão que eu faço ali naquele clube, esse clube continua comigo. Até que eu tenho clube que ficou 12 anos seguidos, Sim. como o Atlético Goianiense conosco, 8 anos como o CRB e vários outros. Ou quando o meu cliente ali na Superbola do futebol amador, ele fica feliz com o nosso produto, a minha empresa vai ter resultado. E muitos representantes não pensam assim. E aí, aproveitando, né? Você que atende aí confeccionistas, marcas de moda aí há mais de 2 décadas, né? O que você vê que mudou na forma de você vender tecido ao longo desses anos? O que você vê que mudou? Você já começou a falar disso, mas amplia um pouco mais também na forma como os representantes devem atender o cliente. Falando você de tecido, mas também dando uma dica lá para o confeccionista, para o dono de marca, como que ele deve atender o cliente dele, como que o representante dele deve trabalhar, para você já deixar uma dica nessa direção e o ensino aí para os empresários. As pessoas hoje, Tarcísio, o empresário, o confeccionista, ele quer ter uma conexão com a empresa, tá? Ele quer ter uma conexão com você. Ele quer sentir que você... Aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, ele quer sentir que você está preocupado com o negócio dele. Muitas vezes eu chego dentro de uma confecção e eu dou uma consultoria para o cara, eu faço uma leitura total de como que está a empresa dele, como que está o departamento de compras dele, como é que está o departamento de vendas, como que está o departamento comercial, como é que está o seu marketing digital, você entende de tráfego pago, você entende de inteligência artificial, você sabe treinar os seus representantes, você sabe contratar pessoas. Eu vejo falhas em várias confecções. E eu comecei a me posicionar. Eu comecei a ajudar o meu cliente não só a vender tecido, tá? Eu não só vendo tecido. Eu dou a consultoria total pro cara. Então, o representante tem que fazer isso hoje, tá? Se você só for vender o seu produto e não se preocupar com se o seu cliente vai posicionar o teu produto no mercado ou não, cara, você tá fora. O confeccionista quer ter um contato direto e próximo e de conexão com o representante. É isso que eu tenho percebido, né? Muitas vezes, Tarcísio, eu faço uma pergunta para o confeccionista assim: qual que é a sua razão social? O cara vai me responder:
A razão social nome. dele, né? Né? Aí, pô, pergunto de novo, qual é a sua razão social? O cara vai me responder o nome da empresa dele que tá ali no CNPJ. Você já parou pra pensar nessa frase, né? Existe uma razão pra tua empresa existir na sociedade. Exatamente. A razão social é isso, a razão para qual a empresa existe na sociedade e qual o problema ela resolve, ou qual a necessidade ela atende, qual o desejo. Uma marca de moda, muitas vezes, ela vem para atender um desejo da pessoa de se sentir bem, bonita. Isso. Cara, e toda empresa precisa ter um propósito. Exatamente. Né? Você tem um propósito de estar nessa terra. Né? Existe uma razão para tua empresa existir na sociedade. Essa razão para tua empresa existir na sociedade sempre vai culminar em vidas. Cuidar de vidas, cuidar de famílias. E tem um monte de empresário que não sabe disso, cara. Exatamente. Qual que é o propósito da sua empresa? Qual que é a razão da tua empresa? Ele acorda e trabalha sem entender o porquê que ele está fazendo aquilo. É só para pagar conta? Só para pagar imposto? Não, você tem um propósito. Exatamente. Qual que é o propósito? Eu vou te contar um negócio aqui. Hoje, graças a Deus, eu tenho me destacado no meio dos representantes, né? Acho que hoje, assim, sem soberba, tá? Mas falando da minha realidade mesmo. É muito trabalho. Falando da minha realidade mesmo. Eu sou um dos maiores vendedores de tecido e de malha do Brasil, né? Na empresa que eu trabalho, na Menegote, eu tô ali top 3 todo mês, né? Muitas vezes ficando em primeiro lugar, ficando em segundo, ficando em terceiro. E aqui em Goiânia, disparado, já há muito tempo, eu sou o primeiro lugar no ranking de vendas. Mas isso não é à toa, cara. Né? E por que eu continuo assim, vendendo? Às vezes eu paro assim, eu pergunto... Rodrigo, só um ponto, em razão de grandeza, porque às vezes você fala que é o primeiro da Menegote no Brasil, um dos maiores do Brasil, né? Quantos milhões em média você vende aí por mês, por ano na Menegote? Só para as pessoas entenderem o tamanho do negócio que você representa. Cara, por ano, vou te falar por ano, assim, ó, são mais ou menos... 60 milhões de reais, né? Maior do que muitas empresas. Que muitas empresas. Então, assim, meses 5 milhões, 6 milhões, 6 milhões e meio. É muita coisa. É muita coisa, né? E o que representa isso, né? Eu vou te colocar assim, pega um fio assim, ó, um carretel de linha de pipa, pega um carretel de linha de pipa e vai desenrola ele. Quando ele der 400 quilômetros, aí você para. É mais ou menos isso aí que eu vendo por mês. Caramba, meu. Dá pra fazer muita roupa, né? 400 quilômetros de tecido, não de fio, de tecido. De tecido. 400 quilômetros de tecido. De tecido. Vamos lá em Caldas Novas e vamos voltar pra Goiânia. A gente vai lá em Caldas Novas e volta. Que é 400 mil metros, seria, né? É, porque... Ou é 4 milhões de metros? Eu até me perdi na conta. Então, eu vou colocar em toneladas. São 110 toneladas. É muita coisa. Aí você multiplica pelo rendimento dela. 110 vezes 4, mais ou menos, né? Então são aí 400 quilômetros de tecido. Essa é a meta que eu tenho, né? E nós temos... vivido isso porque nós descobrimos o propósito, que eu tava te falando, né? Então, pô, 400 quilômetros de tecido, cara. Quantas pessoas estão envolvidas no transporte desses tecidos? É o que eu penso. Quantas pessoas estão envolvidas na modelagem, na costura, na produção disso, cara? Então, o meu propósito é cuidar dessas vidas. Então, quando eu chego no final do mês, que eu bati a minha meta, eu lembro da costureira. Eu lembro do cara que tá trazendo o caminhão. Eu tatuei as costureiras no meu braço. Eu tenho 3 costureiras aqui embaixo com máquina de costura. Por quê? Porque eu vivo pra elas. Né? Eu vivo. Esse é o meu propósito. Meu propósito é o chapa que tá entrando lá dentro de um caminhão pra botar o rolo de tecido nas costas, pra subir a confecção, porque ele tem que levar o dinheiro dele pra casa dele. É o motorista que tá lá. É a transportadora que tá trabalhando ali. Então, muito bacana. Por eu descobrir o meu propósito nessa terra, por que eu vendo malha, por que eu vendo tecido, eu acho que abre as janelas dos céus e vem realmente a bênção de Deus sobre a minha vida, porque essas pessoas que eu te falei aqui dependem da minha venda, né? Então tem muita gente que não entende o propósito dele, né? Tem muita marca de roupa que não entende o propósito dela, né? E quem trabalha sem propósito perde muita energia, né? Dá muita volta. Dá muita volta. E não sente realização, né? Você sabe que eu também sou teólogo, além de empresário. Estudo muito sobre isso. Inclusive, recentemente ministrei uma série, né?
sobre fé e trabalho. E a oração, nós sabemos, mais conhecida da terra é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, que é um modelo de oração para nós. E aí, uma das frases ali, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então, quando Jesus ensina a gente pedir pelo pão, pela provisão, está falando do sustento. E da mesma maneira que o pão, né, que é o alimento básico, o sustento vem de várias maneiras. E a cadeia têxtil é responsável por grande parte do sustento de milhões de pessoas. Vamos olhar só para o Brasil. Se a gente for olhar para o planeta Terra, é gigante. Mas só para o Brasil. Então, tem que ter o cara que planta o algodão, o cara que colhe, o que transporta, o que armazena, o que faz o fio, do fio a tecelagem, como a menegote, a tinturaria, o representante que vende, o lojista, o confeccionista, a costureira, e essa cadeia envolve milhões de pessoas que não são só pessoas. Eu falo, por exemplo, nas minhas empresas que são, né, mais de 100 colaboradores hoje, não são 100 pessoas, são 100 famílias, que às vezes representam centenas de pessoas. Eu tenho a parte de terceirização, que são mais... vários, centenas talvez ali de colaboradores, e que bom que você pensa isso, eu também penso. Penso assim, que eu estou trabalhando não só por mim, para minha família também, mas eu estou trabalhando para manter essa cadeia, essas pessoas. Então, isso dá um senso de pertencimento muito grande. Família, né? Você cuidar de vidas. Dá energia para a gente acordar, vitalidade. Você tem uma figura como o seu Ademar Menegotti, que é o nosso diretor-presidente, né? O dono da Menegotti, que... tem um vigor gigantesco, né? Ele é um dos primeiros a chegar na Menegotti e um dos últimos a sair. E não precisaria mais, se fosse por dinheiro, né? Se fosse por dinheiro, ele não precisaria disso mais. Mas por que esse cara faz isso? Porque ele descobriu o propósito da vida dele. Né? São 2.000 colaboradores dentro da Menegotti, cara. E ele cuida da vida dessas pessoas, ele cuida dessas famílias, né? Os grandes empresários, eles não param por causa disso, porque tem um propósito na vida deles, né? Então eu falo para você, confeccionista, você que é empresário, descubra o seu propósito. Se você só pergunta para você mesmo, por que eu tenho essa marca tal? Por que a minha marca? É só para ganhar dinheiro? Só para você pagar imposto? Não, né? Descobre o propósito. No final, vai ser vidas. Cuidar de vidas. Esse que é o seu propósito. Essa que é a razão da tua empresa existir na sociedade. Que bacana. Rodrigo, e trazendo também para uma parte mais prática, né, para ajudar aí os confeccionistas, os donos de marcas, você que está ali dentro de talvez umas centenas de empresas todos os dias, conversando com esses empresários, quais são as grandes dores, né, que você, como um representante que de certa maneira é um consultor dessas empresas, que você identifica? Quais as dicas, como que essas dores podem também ser solucionadas? Eu queria que você trouxesse algumas aqui, né, para que a gente possa debater e ajudar esses empresários. Cara, são várias, mano, dores. Eu escuto o dia inteiro. As pessoas têm todo tipo de questionamento, cara. Quando você se posiciona diferente, né, e não só quer vender tecido, né, as pessoas começam a conversar com você. Mas as pessoas começam a ver, pô, esse cara tem uma visão diferente das coisas. Ele quer te ouvir, né? Muitas pessoas estão acomodadas. Tem muita gente ganhando dinheiro, tá? Mas parou por ali. Hoje eu estava ouvindo o seu podcast, né? Um segundo episódio. Eu vi uma frase que você disse: a empresa que tá parada ali, que ela parou de crescer, ela vai andar para trás e vai quebrar. Muita gente está parado num ponto e não quer sair desse ponto, né? Então eu vejo muitas pessoas que precisam se desbloquear. Uma das coisas que eu falo, que é para você ter um networking forte, né? O networking forte vira o jogo da vida de qualquer um. Eu tô aqui hoje conversando com você porque a gente se encontrou num evento do João Kepler. Sim. A gente já se conhece há muito tempo, mas os nossos caminhos, às vezes, né? A gente fica muito tempo sem se falar. Então, aquele evento que a gente participou ali no Orion, do João Kepler, que nós nos conectamos ali de novo. Então, aquele evento serviu para mim, para estar aqui hoje com você, para a gente estar colocando nossa conversa em dia, os nossos propósitos, os nossos sonhos.
E eu falo muito isso para o meu cliente, né? Uma das dores que os meus clientes têm é de não se conectar com pessoas, né? O empresário, muitas vezes, ele se isola muito. Né? Se isola e se acomoda. Em janeiro de 2023, foi uma virada de chave na minha vida. Eu participei de um evento em Brasília chamado Raio Experience, de um cara chamado Gabriel Mancini. Quando eu cheguei nesse evento, cara, eu descobri o propósito. Lá que eu descobri o propósito da minha vida, né? Lá que eu descobri esse poder de network, essa necessidade de se qualificar cada vez mais. Foi ali que virou uma chave na minha vida. Então, ali em 2023 mesmo, eu participei de outros 4 eventos lá em São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos Wizard, que contou uma história maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael Portas, tive a oportunidade de conhecer o Pablo Massal, o Nésio Monteiro, o Thiago Rocha. Tive a oportunidade de conhecer tanta gente que abriu a minha mente de conhecimento e que me fez buscar mentorias. Fiz uma mentoria com o Renner Silva, que é um dos maiores palestrantes do Brasil, ganhou 3 anos consecutivos com a melhor palestra da América Latina. Que legal. Então eu fiquei ali também durante 6 meses, junto com um grupo de pessoas, fazendo esta mentoria, me qualificando, né? Então, assim, eu acho que o empresário que tem várias dores, né? Porque quando você me perguntou assim, Rodrigo, quais são as principais dores? Cara, é tanta, desde de como que o cara vai costurar uma gola que ela vai ficar certinha, desde já uma dor técnica, de uma dor técnica, né? Ou uma dor de um marketing digital que o cara não faz direito, né? Ou não sabe fazer. Ou não sabe fazer e não busca conhecimento. E ali no nosso network a gente consegue indicar as pessoas certas, a gente consegue ensinar a pessoa a se desbloquear. Cara, se eu faço um negócio com uma confecção, eu quero que essa confecção venda demais. É minha obrigação ajudar eles a venderem o meu produto. Porque eu quero continuar ganhando dinheiro com essa confecção, né? Eu me tornei um representante, isso eu posso falar que eu sou o primeiro do Brasil, a gente ter o maior número de atacadistas comigo na minha carteira de cliente. Uhum. Antigamente aqui, Tarcísio, os atacadistas, eles compravam de você e eles falavam assim, ó, vende só pra mim. Se você vender pro meu vizinho, eu paro de comprar de você. Ó, que mentalidade antiga, né? Mentalidade. Demorou um pouco, mas eu consegui mudar essa mentalidade, né? Uhum. Dia 18 de janeiro eu fiz um evento na minha casa, um evento networking, e eu consegui juntar 70 clientes. Desses 70 clientes, tinham 10 atacadistas. Que legal. Eu coloquei todo mundo junto pra trocar ideia, bater papo, conversar um com o outro. Acabou esse negócio de vende só pra mim, né? E eu ajudo os caras a vender, né? Eu vendo pra eles e ajudo eles a vender, né? Hoje mesmo eu tenho um treinamento, vou dar um treinamento para 4 vendedoras de um atacado de tecido, né? Eu vou sair daqui e vou ensinar 4 meninas a vender os nossos produtos em um atacado de tecido que está se destacando pra caramba, comprando de mim. A galera fica 100% comprando de mim, não quer comprar de uma outra empresa concorrente, embora outras empresas também tenham bons produtos, Sim. mas as pessoas querem ficar perto de mim. Fala assim, eu preciso do Rodrigo. Te disse agora há pouco, um dos atacadistas, meu cliente, me ofereceu uma parte da empresa dele. Eu falei, cara, não. Eu já ganho dinheiro com você, te ajudando a vender os meus produtos, né? Sim. Então, para esse atacadista, ajudei ele a organizar o estoque dele. Ajudei ele a se posicionar na internet, no Instagram, no TikTok, ele não tinha. Ajudei as vendedoras dele a saber o têxtil, né? Contando a historinha desde lá de trás, da plantação do algodão, depois o algodão é colhido, depois ele vira fio, depois ele vira tecido, até ele virar roupa, eu dou todo esse treinamento, toda essa sequência. Estou falando do algodão, mas poderia estar falando aqui do poliéster, da viscose, de todas as fibras têxteis. Eu vou ajudando essas pessoas a ter conhecimento para elas venderem bem o meu produto. Então, se elas venderem bem o meu produto, o que vai acontecer comigo? Eu vou vender bem para elas, né? Sim. Então, é isso que o representante tem que entender. Por isso que a minha negócio fala que eu sou um cara constante, né? Aquele peso que eu tenho ali, aquela meta, eu vou nela
O tempo inteiro, né? Se você for fazer um gráfico das minhas vendas aqui, você vai ver uma curva. Eu subi demais, né? Quando eu comecei a me posicionar, de 2023 pra cá, eu subi demais. Levantei meu avião e meu avião tá aqui, ó. Tá mantendo, dou uma subidinha, vai mantendo. Tem mais um desafiozinho, dou mais uma subidinha, porque já fui muito em cima, né? E o resto da galera bem lá embaixo. E o meu avião posicionado. Você, às vezes, como representante, como vendedor, tá nesses altos e baixos. Altos e baixos. Às vezes, o seu avião vai chegar uma hora que vai cair, cara. Porque se você não buscar conhecimento, não descobrir seu propósito, tu vai ficar no meio do caminho, várias pessoas vão te atropelar. É bem simples essa vida de vendas, né, cara? Gosto muito da segunda-feira, né? Então, às vezes chega sexta-feira, eu fico triste, às vezes eu queria que já fosse segunda, cara, né? Então porque você realmente ama o que você faz, eu né? amo o que eu faço, né? Então isso tudo é uma coisa que você vai trabalhando, você mesmo vai trabalhando a sua mente. Porque você viu o propósito no que você faz, você viu o valor, você viu que você gera valor para o seu cliente, mas não só para o seu cliente, para a cadeia toda, chegando até lá na costureira, na família dela. Então você sente o desejo de trabalhar para contribuir. Mas é muito bonito, cara. O mundo têxtil é muito bonito. Olha só que coisa legal, ó. O ser humano, isso aqui é uma coisa que você vai descobrir, você sabe, mas você nunca parou para pensar nessa ótica. Tarcísio, o primeiro contato que um ser humano tem com algum objeto na vida dele, né, é com uma malha. Quando o médico, ele tira a criança da barriga da mãe, a primeira coisa que ele faz, ele entregar para a enfermeira que está com uma manta de algodão na mão e ela já vai pegar aquele ser humano. O primeiro contato que o ser humano tem com um objeto na vida é com uma malha. Cara, já tinha parado para você pensar nisso? Cara, que reflexão bonita, né? Eu tô no mercado têxtil aí há 30 anos, vivo disso, estou o tempo todo e não tinha parado para refletir. Olha como que é bonito isso, né, cara? E esse produto que vai tocar a pele de uma criança que acabou de sair ali do ventre da mãe, um lugar de proteção, vai ser exposto, que a gente já sai sendo exposto, tomando uma palmada, sai do ambiente quentinho e sente o desconforto, né? Que essa é a vida do ser humano, está no desconforto até para crescer. Ali o bebê já entende o que é o mundo, mas ao mesmo tempo vem algo acolhedor, que foi feito com carinho, né? Propósito, isso aí. Que legal, que é o tecido. Que é o tecido, né, cara? De algodão, que não vai agredir a pele do bebê. Geralmente vai ser um suedine. Porque é um tecido de alta qualidade, que tem um toque. Macio, ele tem um fio alongado. Que bacana, que bacana. A gente vê o tanto que é importante, né? Porque cara? Também, assim, quando eu gosto de olhar para o propósito também da confecção, do tecido, das marcas, que uma pessoa, o que ela veste, ela expressa um pouco da personalidade, do que ela é. E uma pessoa mal vestida, às vezes, é uma pessoa muito bacana, que tem uma visão, uma inteligência, um conteúdo, mas às vezes ela não consegue, a pessoa olha para ela, não vê, né, tanto valor, e quando ela tá bem vestida, ela vê. Então, a marca, a confecção em si, ela cumpre esse propósito também. Hoje de manhã a Gabriela, minha esposa, perguntou pra mim assim: Rodrigo, o que é uma marca pra você? Cara, a Gabriela é inteligente. Eu me surpreendo. Porque também muito tempo, né? Sim, já 18 anos trabalhando comigo e tal. A Gabriela falou pra mim assim: Rodrigo, o que é uma marca pra você? Aí eu dei uma travada. Aí ela falou assim: cara, se você perguntar o que é uma confecção, o que é um projeto e tudo, mas o que é uma marca pra você? Eu falei, cara, fala aí pra você primeiro. Aí ela falou pra mim assim: Rodrigo, quando você pensa em estampa bonita e exclusiva num vestido feminino, de quem que você pensa? Aí eu falei, cara, eu penso na Farm. Aí ela pegou e falou pra mim assim: tá vendo? Uma marca é isso mesmo. Uma marca, ela marca as pessoas. Ela traz uma marca. Então, a Farm te marcou. Aí ela foi falando do sapato, de sapatos que tem às vezes um detalhe vermelhinho na sola, que aquela marca, quando você olha aquele sapato e você vê o vermelhinho na sola, você já sabe qual que é a marca que é. Então, ela te marca mesmo, né? Sim. Que é uma coisa que eu vejo hoje muito aqui em Goiânia, que eu falo muito pros meus clientes, né? Você pega 10 marcas jeans aqui. 10 marcas jeans.
tá? Você coloca uma foto delas uma do lado da outra. Se você tirar o nome da marca, Não sabe qual você a não diferença. sabe quem que é quem. Porque, na verdade, não tem uma marca. Não né? tem uma um marca. Posicionamento Sim. claro. A gente tem uma tendência grande na moda, principalmente aqui. A gente vive dentro de uma bolha. Por isso que eu gosto muito Sim. de tirar o E confeccionista também daqui tem de muita Goiânia. cópia, né? Um só inspira Sim. no outro, inspira na concorrência, mas não inspira nas tendências, não olha pra eu fora. olho pra que o meu vizinho tá fazendo. E é só pro vizinho. Eu olho o que o meu vizinho tá fazendo. Aí eu vou Dá uma tirar... olhadinha na internet. vou tirar R$1 da minha roupa e vou fazer a mesma coisa que ele tá fazendo. Vou Exatamente. arregaçar ele, vou tirar ele do mercado e vou tomar os clientes dele. Esse é um pensamento de escassez, né? Cara, de esse mediocridade. é o pensamento de quem não procura conhecimento, de quem não faz Exatamente. network, de quem É não participa limitado. de evento, de quem não contrata as pessoas certas, Exatamente. de quem é limitado. Eu vou fazer o que o meu vizinho tá fazendo. Cara, eu quero aproveitar isso para te fazer uma pergunta. O que você percebe que muitos empresários da confecção, de marcas do segmento têxtil ainda não enxergaram de oportunidade nesse mercado têxtil? Tem tanta oportunidade, tanta coisa nova, bacana surgindo. O que esses empresários ainda não enxergaram? Você que tem essa mentalidade aberta, essa visão, e trazendo, né, como um conselho prático que eles precisam olhar. Cara, olha só. A gente tá falando muito de inteligência artificial, né? Que é uma coisa que a gente ouviu falar há muito pouco tempo, mas que já é falada há 15 anos atrás. Uhum. Se você entrar para esse mundo, começar a estudar ou contratar especialistas para te ajudar nisso, e se você não souber que caminho que você vai seguir para você saber um pouco mais da inteligência artificial, eu também posso te ajudar, né, a você descobrir essas pessoas. Nesse meu network eu conheci muita gente importante que trabalha com inteligência artificial. Isso é algo que pode mudar o jogo da sua confecção. Tu imagina só. Então você acredita que uma das coisas que os empresários do segmento têxtil ainda não enxergaram são as possibilidades que a inteligência artificial nos oferece? Totalmente. As possibilidades que ela... Cara, tu imagina você sair daqui agora, um robô sair daqui agora e ir lá em Santa Cruz do Capibaribe, tá? Aí lá em Santa Cruz do Capibaribe, a inteligência artificial vai fazer uma pesquisa e vai descobrir onde tem lojas de multimarcas do segmento esportivo. A inteligência artificial já faz isso. Sim. E a inteligência artificial vai prospectar todos os lojistas que vendem roupa esportiva. E de repente ela vai começar a mandar uma mensagem, parecendo que é orgânica, né? Bom dia, aqui é o Tarcísio da Superbola. Gostaria de falar que nós estamos com uma coleção novíssima. Manda uma mensagem, tá? E aí o cara tá lá, a inteligência artificial foi lá no Sintegra, Achou o CNPJ, o telefone e mandou uma mensagem para isso. Muitos lojistas ainda não sabem disso, nem sonha com isso, né? E tá ajudando muita gente, a inteligência artificial, muita gente. Cara, eu tenho, nessas minhas caminhadas, esse meu network, eu conheci uma pessoa, já te disse isso, mas eu vou falar aqui. Lógico. Conheci uma pessoa muito inteligente que estuda inteligência artificial há 15 anos. Tá? Então eu vou te falar uma coisa que eu faço. Todos os dias eu mando uma mensagem para 50 clientes. A inteligência artificial me fez descobrir que aqui em Goiânia existem 23 mil confecções cadastradas no Sintegra. 23 mil confecções cadastradas no Sintegra, né? Fora as informais. Né? Que é mais milhares. Que é o mais. Então, assim, ó, ali no shopping Mega Moda, na região da 44, tem 650 confecções. A minha inteligência artificial foi lá, fez a prospecção desses 650 confeccionistas que tem loja dentro do Mega Moda, pegou o telefone de todos eles. Em 2 semanas eu mandei uma mensagem para todos eles, eu até decorei a mensagem. Bom dia, aqui é o Rodrigo da Malhas Menegote. Quero te informar que estamos com 2 coleções maravilhosas, cartelas de cores super atuais, prontos para te atender. Salva o meu contato para conhecer a melhor malharia feita para você. Você automatizou seu trabalho, multiplicou o Rodrigo por várias vezes, facilitou, falou com esse cliente, óbvio, nem todos vão responder, mas boa parte vai responder e você vai continuar o atendimento. E às vezes o confeccionista tá lá, o dono de marca reclamando que não vende e tal, mas ele não tá sabendo usar a favor a tecnologia, né? É verdade. Então você imagina que esse robô, ele ainda tem um WhatsApp também. Sim, um chatbot, né?
Você pode automatizar mensagens, respostas. Esse enfim. trabalho, a pessoa que eu conheci num evento, que nem eu reencontrei você, eu conheci uma pessoa em um outro evento e ele fez um trabalho para parecer orgânico, Sim, né? para não parecer que é um robô. Que é um robô. Chatbot é digite 1 para não sei o que, digite Sim, 2. eu Não, sei. é uma frasezinha pequenininha e existe uma métrica também, tá? Aham. Ó, eu tô falando isso para você, confeccionista, pra você ficar ligado. Existe uma Dá para métrica. implementar em qualquer confecção, né? A métrica é o seguinte, para você converter um negócio pelo WhatsApp, você precisa de falar 5 ou 6 vezes com a pessoa. Você precisa de mandar 5 a 6 mensagens. Então existe uma métrica de 6 meses. Aquela pessoa na quinta, sexta mensagem, ela vai te responder. Mesmo que ela fale assim, Rodrigo, ó, meu segmento é jeans. Eu não compro malha, mas ela vai te responder. Então você tem a primeira mensagem, né? Se essa pessoa não te respondeu, o robô vai mandar uma mensagem para ela 20 dias depois. Não é igual a empresa de telefonia que fica tentando te vender fibra ótica o dia inteiro, te liga o dia inteiro, não. 20 dias depois, a inteligência artificial vai mandar uma outra mensagem, tá? Parecendo orgânico também, um texto pequenininho, só que já tem uma outra métrica. Nessa segunda mensagem, eu vou pedir para a pessoa o Instagram dela. E vou falar para ela assim, eu gostaria de te seguir. Você pode me dar seu Instagram? Pô, quem não quer seguidores? Aí aquela pessoa que não te respondeu na primeira mensagem, na segunda mensagem, opa, o cara tô precisando de seguidor. Já vai te mandar o seguidor. A minha inteligência artificial, ela entra dentro do meu Instagram, automaticamente ela já começa a seguir aquela pessoa e ela ainda dá a resposta ainda. Fala assim, já estou te seguindo, deu certo. Pronto, cara, não fala mais nada. Se aquela pessoa não for perguntar para mim da Menegote, a minha inteligência artificial, 20 dias depois, vai mandar uma terceira mensagem para ela, já com a outra métrica. Então, uma das coisas que o confeccionista precisa saber para desbloquear ele, que eu tenho ajudado várias confecções. Lembra que eu falei para você, não é só vender tecido, tá? Não. O representante que tiver todo esse conhecimento, aquele confeccionista vai querer que ele fique perto, cara. Não vai querer que ele vá embora. Você tá vendo como é que não é só vender tecido? Né? Ah, eu vou chegar em Tubá vendendo. Cara, por que você vende? Mas tem representante que pensa isso assim como dono de marca, de confecção, que acha que é só vender e entregar. Não. Só vender e entregar. Se o cliente não tiver sucesso, você não teve sucesso, porque você não vai vender de novo para ele. E adquirir um novo cliente é muito caro. Muito caro. O bom é o que a gente chama da venda recorrente, né? O LTV, a venda no longo prazo para esse cliente. Porque trazer um cliente novo é muito caro. É muito caro. E custa muito dinheiro, muita energia, muito tempo. Eu tenho clientes, cara, que hoje me chamam pra ficar, Rodrigo, vem aqui. Bater papo, na confecção, vem aqui. E quando eu chego na confecção, cara, fica aqui um tempo comigo. O cara junta 5, 6 pessoas e fala, cara, vem cá. O Rodrigo tá aqui, vem aqui. Senta todo mundo na mesa. Aí o cara fala pra mim assim, Rodrigo, abre a boca aí, vai falando. O cara quer te ouvir, né? O cara quer ouvir. Fica todo mundo escutando essas coisas que eu pratico, né? Que eu pratico e tenho resultado e passo isso daí pra frente, cara. Eu não guardo nada pra mim, eu passo pros meus clientes. Eu quero que eles cresçam. Isso é muito bom. Então você acredita hoje o sucesso, né, que você tem tido nas vendas, sendo o primeiro representante aí da Menegote, esse resultado expressivo que você tem tido, a esse relacionamento que você tem com o seu cliente, a ser um consultor do seu cliente, Sim. A esse posicionamento que você assumiu, você acredita a isso, os resultados que você vem tendo. Aproveita para deixar uma dica aí para os representantes e eu já vou deixar uma dica para você, um convite, viu, Rodrigo? Eu acredito que você tem um grande potencial para se tornar aí um mentor de representantes, um mentor de vendas. Nós temos a nossa mentoria Têxtil Club, que é para quem é do segmento de marcas, de confecção. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E eu já quero deixar um convite para você dar uma aula de vendas lá. Ah, que legal, cara. Com certeza. Então, você que é confeccionista, que é dono de marca, né, eu quero te convidar. Tá no link aí da bio do meu Instagram, se inscrever para a mentoria Têxtil Club, onde eu ensino todos os pilares, né, do segmento têxtil, compartilhando a minha experiência de mais de 30 anos desse segmento, toda a minha trajetória, todo o meu conhecimento, para você crescer de uma maneira sustentável, levar a sua marca, a sua confecção para o próximo nível, buscando um crescimento que também te dê lucro, liberdade, para que você não seja escravo do seu negócio, não fique o tempo todo apagando o incêndio, né, vivendo no caos, ensinando todos os pilares, desde processo, pessoas, marketing,
vendas, gestão, financeiro, planejamento estratégico. E agora vamos ter aí, ó, o Rodrigo tá se prontificando, cara, legal, a falar isso. de vendas dentro. Mas quero que você deixe, né, dicas aí para os representantes de como que você faz, para os confeccionistas e para os representantes. Ó, uma das coisas que eu faço, uma parte do dinheiro que eu ganho, eu retorno para os meus clientes, tá? Eu tenho uma... Você vê, eu sempre falo que o resultado final é uma reunião de vários micro-resultados, tá? Que seja você tomar uma creatina de manhã cedo. Tomei hoje. Você tomou hoje, Bom né? demais. Também todo tomo dia eu creatina, tomo. glutamina. E estuda o que a creatina faz no seu cérebro. Uma das coisas que eu faço de manhã cedo, ó, são vários micro-resultados. Creatina. Uma das coisas que eu faço de manhã cedo, no mínimo 25 minutos de exercício físico. De manhã cedo, tá? Eu também. Tô falando pra você se matar, não. Seu cérebro produz várias substâncias, tá? Eu vou te falar 3. Endorfina, serotonina e dopamina. São 3 hormônios de felicidade que o seu cérebro produz e que vai fazer você ficar bem durante o dia, tá? Então são micro resultados que vai te dar um resultado final depois. Uma das coisas que eu faço é mentoria. Mentoria e presentear clientes. Uma parte do meu dinheiro é para dar presentes para clientes. Cara, você faz isso de forma mecânica? Não, eu sempre gostei de dar presente. Sempre gostei de dar presente, a minha vida toda. Adoro dar presente. Aprendi muito isso na igreja, cara. Sim. Ofertando, recebendo de pessoas, honrando. Compartilhando. Então, eu sempre faço isso de maneira espontânea. Né? Então, por exemplo, sexta-feira passada reuni vários estilistas e levei para almoçar comigo e depois a gente saiu para fazer compra de roupa. Eu descobri um outlet, ele estava fazendo uma promoção de sapatos de marca. Legal. Nike, Adidas, Puma e tal. Qualquer sapato tava custando R$100. Falei para uns estilistas, que isso, Rodrigo, me leva lá. Ele falou, não, vambora, vamos almoçar junto hoje. Eu vou pagar o almoço para nós e depois a gente vai lá comprar sapato. Pode parecer uma coisa simples isso daí, cara. Mas você gera valor, as pessoas querem ficar perto de você, né? Quando estão perto de você, as pessoas se sentem bem. Então, são pequenas atitudes. Eu faço mentorias, tá? Eu tenho ali um engenheiro têxtil, que é o professor Vandré. Eu estudo toda semana engenharia têxtil. Você investe muito em você invisto também, no meu dinheiro. Né? Recentemente, fechei a parceria com o Giuliano, que é o idealizador de uma marca famosíssima no Brasil, chamado Labella Máfia. Sim, grande marca. Né? E esse cara me colocou no grupo de mastermind nele, que também é uma outra tendência, tá, Tarcísio? As pessoas querem fazer parte de um movimento. As pessoas querem fazer parte... Nós estamos começando aqui com fio de conexão. Conectar todas as pontas, o ecossistema do mercado têxtil. Para ajudar os confeccionistas, os donos de marcas a crescer. Isso. As pessoas não querem ficar soltas, elas querem se sentir fazendo parte de um movimento. Né? Então é isso que a gente está montando. Em março, agora dia 31 de março, não foi um mês fácil, né? Como esse também não está sendo, esse ano não está sendo um ano fácil, né? E eu bati minha meta ali em março, né? Quando eu gravei os stories, representantes do Brasil inteiro me chamaram, Rodrigo, eu tenho um produto bom, mas não tô conseguindo escalar, não tô conseguindo encaixar meu produto, eu queria que você me ajudasse, eu queria que você me desse uma mentoria, eu queria contar minha história para você, que isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo, né? Sim. Que inclusive você também vai me ajudar. O Fio de Conexão vai nos ajudar a montar uma estrutura de mentoria para representantes do Brasil todo. Não só para o segmento de tecido, tá? Você que é representante, eu tenho um monte de coisa para te ensinar. Até como você vai se relacionar com a sua representada. Isso também é um segredo, né? É porque é uma via de mão dupla, né? O representante, ele lida com o cliente... Mas ele tem que lidar com a indústria. Eu sou industrial, né? Na minha indústria têxtil, eu lido com vários representantes e alguns não é bacana lidar com eles. Sim. Então você também tem que ter isso. E aí, às vezes, você não dá a mesma atenção para ele que você dá para um outro cara que lida de uma maneira diferente. Tem muita gente batendo na representada, né? Representante liga reclamando e tal. Cara, eu escuto não direto da Menegote. Ontem mesmo, cara, a diretora... E você não vai ficar batendo de frente. Né? Ontem a diretora geral da Menegote, eu pedi um negócio pra ela, que ela sempre falava assim, e ela falou não. Aí eu disse pra ela assim, falei assim, ó, o índice de não seu aumentou. Antes você me falava muito mais sim.
Aí ela deu uma risada. Aí eu escrevi embaixo assim, mas eu te amo assim mesmo. Me mandei um coraçãozinho. Cara, você... Sabedoria, né? Sabedoria, né? Às vezes... Emocional. Inteligência emocional. Sexta-feira, isso foi ontem. Sexta-feira o diretor financeiro da Menegote, cara, me deu uma catracada. Faz parte. Eu não entendi muito bem, né? Eu achei que o posicionamento não foi... Mas, cara, o cara é um mestre no financeiro, né? Então, o que eu falei pra ele? Eu falei assim, cara, eu vou pegar isso que você me falou, eu vou transformar em algo bom. Eu vou tirar uma lição disso, tá? Eu vou respeitar o que você tá falando pra mim. Cara, o cara mudou de assunto, já vem pra um outro assunto. Acabou aquele papo. Sabedoria. E não guardar mágoa. Não Isso existe. aí. Cara, a gente não tem tempo. Ó, você não tem tempo pra ficar guardando mágoa. Não tem tempo, cara. A Mas gente tem muito tempo mal, pra prosperar, pra vender, pra atender as pessoas, pra se conectar com pessoas. Palavra que eu deixo pra você, resiliência. Essa é uma palavra que eu carrego durante muito Se tempo. eu pudesse resumir esse episódio, sendo honesto, já fica até a dica aí pros nossos editores, seria resiliência, porque você contou sua história lá da infância, né, no mercado, depois Sim. como que você veio para Goiânia, como que você quebrou aqui, superou, depois você estava numa empresa crescendo, mas cometeu vários erros, você superou de novo. É, superação. A sua história de sempre se superar, de buscar conhecimento, evolução. E continua hoje, né, com um propósito lindo, se superando. Sim. Rodrigo, cara, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu esse episódio aqui vai se beneficiar muito do que você compartilhou conosco. Realmente, Legal. a gente está cumprindo o propósito, né, nesse podcast, fio de conexão, conectar todas as pontas Bacana. do texto para gerar valor, para gerar aprendizado, ensino, insight para os empreendedores, donos de marcas, de confecção. Agora, acredito que a gente vai falar com muitos representantes, né? Que Com você certeza. representa essa Isso aí. categoria. Cara, e caminhando aqui para o nosso final, primeiro eu quero dizer que foi uma honra ter tido você aqui. Gerou muito valor para mim, como eu sei que vai gerar, né? Para muitas pessoas. Obrigado por toda sabedoria, conhecimento que você compartilhou aqui. E pra gente ir pro final, eu gostaria que você compartilhasse e falasse um pouco das suas redes sociais, onde que as pessoas te encontram e que você deixasse um último insight, um último ensino, dicas, né, para todo mundo aí que é do segmento têxtil, dono de marca, de confecção, enfim, toda essa nossa comunidade. Tá. Pô, cara, também te agradeço demais. Esse, pô, fio de conexão. Eu já tô vendo já os podcasts, né? Já tô assistindo. Muito obrigado por você ter me convidado. Você pode contar comigo sempre. Esse movimento é o que a gente precisa, né? A gente tá no primeiro maior polo de moda do Brasil. Você sabia disso, Tarcísio? Sim, o ano passado, durante 6 meses, Goiânia foi o número 1 na moda. Exatamente. Né? Ganhando de São Paulo, né? Hoje a gente tá brigando com São Paulo, a gente tá em segundo, terceiro, mas... Fica na briga ali, primeiro, segundo, terceiro. Mas Goiânia sempre foi quarto, quinto, né? Era São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, lá em cima Caruaru e depois Goiânia, né? E a gente ficar em primeiro lugar e, poxa, tá numa capital tão maravilhosa igual essa, com um povo tão maravilhoso, e a gente não ter, né, algo que a gente possa se inspirar, algo que a gente possa estudar, algo que a gente possa entender como é o fio de conexão, né, cara? Então, te dou parabéns, porque tem muita gente precisando de conectar com você, precisando de conectar com a gente, né? Você que tá assistindo, né? Se inscreva no canal, tá? No Fio de Conexão. Comece a seguir o Tarcísio, comece a me seguir. O meu Instagram é rodrigo.têxtil. É simples, tá? rodrigo.têxtil. Vai lá no meu Instagram, me chama que eu vou te colocar na minha comunidade têxtil. Eu criei uma comunidade têxtil no WhatsApp pra gente fazer network. Dentro dessa comunidade têxtil, eu coloquei vários confeccionistas, atacadistas de tecido, os private label, que são as pessoas que produzem, tem muita costureira, tem estilistas, tem pessoas da inteligência artificial, tem pessoas do marketing digital dentro dessa comunidade têxtil. Como o fio de conexão, a gente tem essa comunidade têxtil para conectar você com a galera da moda. Então, cara, muito obrigado e já caminhando para o fim, eu digo para você que é representante, para você que é confeccionista, cuida do seu cliente. Se tem uma palavra que eu possa falar contigo, cuida do teu cliente, com carinho, com verdade, não tem nada contra a verdade, tá?
Às vezes você acha que você vai se prejudicar falando uma verdade. Às vezes pode ser até um erro que você cometeu ou que a fábrica que você representa cometeu. Fale a verdade. Não existe nada contra a verdade. Essa é o meu fechamento para você, tá? Verdade sempre. Rodrigo, muito obrigado, cara. Foi muito enriquecedor aqui, muito conhecimento, muita experiência, muita sabedoria. E agora eu quero agradecer você que esteve conosco até o final desse episódio. Tenho certeza que acrescentou muito para a sua vida, para o seu negócio. Então eu quero te pedir, curte aí o nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais, o meu Instagram pessoal, podcast Fio de Conexão. Compartilha esse conteúdo valiosíssimo, né, com seus sócios, com outros confeccionistas, donos de marcas, representantes, com seu time. Divulga, comenta aí, deixa sua pergunta, sua sugestão de pessoas para que nós possamos trazer aqui no Fio de Conexão, para que possa agregar para você e para o seu negócio. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.